Olá, alunos e alunas, tudo bem? Mais uma aula de ciências comigo, professora Larissa. E na aula de hoje nós vamos falar e conhecer sobre o sistema linfático, tá? Então, só retomando aqui, nas aulas passadas nós trabalhamos sobre o sistema cardiovascular. Então, a gente estudou os componentes desse sistema, né? O coração, os vasos sanguíneos, a gente viu a diferença entre esses vasos sanguíneos, falamos dos elementos do sangue e finalizamos lá o sistema cardiovascular, trabalhando sobre a questão dos bons hábitos, né? A saúde desse sistema, tá? Então, a gente já compreendeu que o sistema cardiovascular é um sistema, né, por onde o sangue circula, é transportado no nosso corpo, distribuindo tudo aquilo que é essencial ao nosso organismo, tá? Mas além do sistema cardiovascular, nós temos também um outro sistema que circula aí pelo nosso corpo, que é justamente o sistema linfático, tá? Nós vamos conhecer ele nesta aula. Então, o objetivo dessa aula de hoje é conhecer ele e também a importância desse sistema, tá? Então, olha essa imagem aqui. Então, a gente tem aqui representado em verde os vasos linfáticos, tá? Então, lembrando aqui que os vasos sanguíneos, né, eles vão estar representados de azul e de vermelho, né? E os vasos linfáticos são esses que também estão pelo corpo todo, tá? A gente vai entender qual que é o papel deles e por que que isso tudo é tão importante. Vamos lá? Então, o sistema linfático, ele vai atuar na drenagem de líquidos, tá? E também na defesa do organismo. Como assim? Ele vai drenar, vai ajudar a retirar o excesso de líquidos do nosso corpo e ele vai agir defendendo o nosso organismo também, tá? Olha só essa imagem aqui. Nós temos em verde os vasos linfáticos. Vocês estão vendo que tem uns pontos, tipo umas bolinhas? Essas bolinhas nós vamos entender, nós já vamos chegar lá, vocês vão saber o que são essas bolinhas aí. Nós temos alguns outros órgãos também que fazem parte desse sistema, tá? Mas vamos por partes. Então, lembrando aqui, a importância, a função do sistema linfático é justamente drenar, tirar o excesso de líquidos e ajudar a defender o nosso corpo em várias situações. A gente vai falar delas daqui a pouquinho. Quanto à estrutura desse sistema, do sistema linfático, então ele é formado pelos vasos linfáticos, como a gente acabou de ver na imagem anterior, por estruturas chamadas linfonodos, tá? Por estruturas que recebem esses nomes aqui também, timo, tonsilas e baço. Não é braço, é baço mesmo, tá? Então, lembrando, nós temos vasos linfáticos, linfonodos, timo, tonsilas e baço. Essas são as estruturas que compõem o sistema linfático. Olha só essa imagem, aqui mostrando uma parte, né, uma boa parte desse sistema ao longo do corpo humano. Então, vários vasos linfáticos no corpo todo, tá? As tonsilas aqui, próxima à região da nossa face, do sistema respiratório, próximo à garganta, nós temos tonsilas, tá? Linfonodos, eles estão distribuídos em diferentes partes do corpo também. Por exemplo, perto das axilas, nós temos perto da orelha, no pescoço, nós temos vários pontos perto da virilha, tá? Nas pernas. E os capilares, né, são os vasos linfáticos bem fininhos aí. Então, percebam que é um sistema que está espalhado pelo corpo todo. Para quê? Para drenar o excesso de líquidos daqui e também para atuar na defesa, tá? Vamos conhecer os componentes, então, um a um. Esse líquido que circula dentro dos vasos linfáticos é denominado linfa, tá? A linfa, ela é um líquido de cor meio esbranquiçada. Imagine aquela água de arroz quando está cozinhando, é mais ou menos aquela cor, um branco transparente, tá? A linfa, ela vai ser formada pelo quê? Por plasma sanguíneo, lembrando que o plasma é aquela parte aguada, né, aquosa do sangue,
e também por glóbulos brancos, por células que a gente sabe que são células de defesa, tá? Ela vai circular tanto nos linfonodos, ela vai passar por dentro deles, quanto pelos vasos linfáticos. Então, olha só a imagem aqui. Aqui nós temos, né, em azul e vermelho, representando vasos sanguíneos aí, capilares. No meio, essas bolinhas amarelas são células que ficam ali no meio e todas elas são preenchidas por um líquido, o interior entre elas ali, tá? Esse líquido é chamado de intersticial, um líquido entre as células. Todo esse líquido que está passando nos vasos sanguíneos e que também está entre as células, ele vai sendo drenado e filtrado também pelo nosso corpo. E é isso que forma a linfa. Então, em verde aqui, está mostrando, tá, a formação da linfa. Aqui é a mesma coisa, ó, as célulazinhas, em amarelinho no meio delas o líquido. Esse líquido vai sendo drenado e vai entrando nos vasos linfáticos, tá? Então, esse líquido aqui é o que a gente chama de linfa, tá? Vamos ver se você está entendendo mesmo. Temos um quiz aqui que diz o seguinte: no interior dos vasos linfáticos circula a linfa, líquido semelhante ao líquido sanguíneo, ao tecido sanguíneo, né? Por que é semelhante? Porque tem algumas coisas que são iguais, mas não apresenta. Nós temos aqui a opção A, leucócitos, a opção B, glóbulos brancos, a opção C, plasma ou a opção D, hemácias. Então pensa bem, qual desses componentes que tem no sangue, mas que não tem na linfa? Então, olha só, leucócito é a mesma coisa que glóbulo branco, certo? Então aqui, ó, uma pegadinha, né? Glóbulos brancos e leucócitos é a mesma coisa. Lembra que tem essas nomenclaturas diferentes? Plasma é a parte líquida do sangue. Nós vimos agora há pouco que a linfa é composta justamente de plasma e de glóbulos brancos. Então, a única das células do sangue que não está presente na linfa são as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos, tá? Então, glóbulos brancos, né, também chamados de leucócitos, e o plasma são os que formam justamente a linfa, tá? Então, a nossa resposta correta aqui era a letra D. Seguindo, então, uma questãozinha aqui para você pensar, com base no que nós falamos até aqui. Olha só. Sobre o sistema linfático, analise, né, assinale aí, julgue essas afirmativas como verdadeiras ou falsas. E quando você julgar uma delas ou mais como falsas, você vai tentar corrigir, reescrever essa frase da forma correta. Então, temos a letra A, que diz o seguinte: transportar sangue e linfa. Você vai dizer se é verdadeira ou falsa, vai anotar aí no seu material. A B, sobre o sistema linfático, tá certo que ele filtra organismos nocivos à saúde? A C, promover a fagocitose, que é aquele englobamento de partículas estranhas? Ou a D, transportar oxigênio? Ou não, aliás, E, né? E a D, transportar oxigênio, é uma função da linfa ou não? Então, julgue essas 4 afirmativas como V ou F e naquela que você julgou como falsa, você vai reescrever por que ela estava errada. Vamos lá?
Conseguiu? Vamos fazer a correção então? Na letra A, dizia o seguinte, ó, transportar sangue e linfa. Essa é falsa. Por quê? Porque o sistema linfático ele não vai transportar sangue, ele vai transportar apenas a linfa. Então, se você respondeu isso, está correto, né? Claro que você pode ter colocado a resposta correta, só que com outras palavras também, tá? Então, antes de você apagar aí, né, dá uma olhadinha, às vezes só com palavras diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Então, o que estava errado nessa primeira é que o sistema linfático não transporta sangue, tá? Só a linfa. O transporte de sangue não é feito por vasos linfáticos, mas sim pelos vasos sanguíneos, tá? A letra B, filtrar organismos nocivos, quer dizer, aqueles que fazem mal para nós, para nossa saúde. Será que isso é verdade? A gente começou a aula falando que o sistema linfático, ele vai atuar na defesa do organismo, não foi? Então, sim, ele vai ajudar, tá? Alguns glóbulos brancos que estão ali na linfa vão ajudar, sim, a filtrar, a eliminar esses ameaçadores, digamos, né, do nosso organismo. Na C, dizia o seguinte, promover a fagocitose, que é o englobamento de partículas estranhas. Então, tudo que o nosso corpo identifica como perigo, algumas células especiais vão fagocitar. A fagocitose é um processo muito legal, né, em que as células vão englobar e vão destruir aquele agente que poderia nos causar algum problema. Então, ela é verdadeira sim. Por quê? Porque através de alguns tipos de glóbulos brancos, tá, acontece realmente a fagocitose, tá? Não são todos, mas uma boa parte dos glóbulos brancos conseguem fazer isso, tá? E a D dizia o seguinte, transportar oxigênio. Ela era falsa. Por quê? Porque o transporte do oxigênio é realizado pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, e não pelo nosso sistema linfático, tá? Então, com essa questão, dá pra gente perceber aqui, né, a diferença entre o sangue e a linfa. O sangue vai transportar oxigênio e vai circular por vasos sanguíneos. A linfa, ela vai drenar o excesso de líquidos, ela vai filtrar também, eliminando ali toxinas, ajudando a combater infecções, né? E o que circula dentro dela ali, o que nós chamamos de linfa, que circula dentro dos vasos linfáticos, nada mais é do que plasma e glóbulos brancos, tá? Então essa é a diferença entre o sangue, o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Seguindo aqui então, vamos conhecer as outras estruturas. A gente já conheceu a linfa. O que seriam os linfonodos? Os linfonodos são estruturas arredondadas, lembram daquelas bolinhas verdinhas do início da aula? São os linfonodos. E eles estão distribuídos por todo o corpo, tá? Mas algumas partes têm mais linfonodos. Por exemplo, próximos à nossa orelha, tá? Nesta região. Próximo ao pescoço, tá? Nas axilas, na virilha, tá? Nas virilhas, nós temos mais linfonodos. Essas bolinhas, essas estruturas arredondadas. Mas para que serve isso? Vamos dar uma olhada. Ó, cada pontinha verdinha desta é um vaso linfático que está chegando, tá? E aqui essa bolinha é o linfonodo. Esse linfonodo, esses, né, porque são vários, eles contêm muitos glóbulos brancos ali dentro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão identificar materiais estranhos ou materiais infecciosos, tá? Até mesmo uma bactéria, por exemplo, e vão tentar destruir, tá? Então, os linfonodos, através dos glóbulos brancos que estão ali dentro, vão tentar identificar e combater todos os agentes que possam estar ameaçando o nosso organismo. Essa é a função do linfonodo. Filtrar a linfa que entra, ó, cada pontinha verdinha é um vaso linfático, então a linfa, aquele líquido que está entrando ali, vai sendo filtrado, né? Vão identificando e combatendo bactérias, vírus, partículas que estão ameaçando o organismo. Vamos ver se você realmente está entendendo. Temos mais um quiz aqui e ele diz o seguinte. Antes de alcançar a corrente sanguínea, antes de retornar para o sangue, tá? Esse líquido que está circulando,
A linfa passa no interior de estruturas que atuam removendo o material estranho, que poderia causar algum dano ao organismo. Essa estrutura por onde a linfa passa e vai identificar, combater, todas essas ameaças, como que ela é denominada? Se prestou atenção, tá fácil. Na letra A, linfa. Na letra B, vasos linfáticos. Na opção C, linfonodos ou a opção D, linfócitos? E aí? Então, tá muito fácil essa, Nós acabamos de falar que quem faz essa identificação e tenta fazer toda essa filtração, esse combate a esses agentes infecciosos, a essas substâncias estranhas, são os linfonodos, porque dentro deles existe a presença de glóbulos brancos, aquelas células especiais, de defesa, tá? Então, a nossa resposta era a letra C. Seguindo aqui, olha só que legal, O que acontece no nosso organismo? O nosso corpo, ele sempre vai tentar até o fim nos proteger, tá? Então, o objetivo do corpo é se manter saudável, Quando ocorre uma infecção, os glóbulos brancos que estão lá dentro dos linfonodos, eles vão se multiplicar. O que teu corpo entende? Se tem alguma infecção, o teu corpo entende, opa, tem um perigo aí, precisamos agir. E aí, mais glóbulos brancos vão ser formados para poder tentar combater aquela infecção, tá? Por isso que muitas vezes, dependendo da infecção que você apresenta no momento, pode acontecer um inchaço em algumas partes do nosso corpo. Esse inchaço é denominado íngua. Se você já ouviu falar ou já teve, vai ficar mais fácil de você entender isso. Mas, se você nunca teve, que bom, Está aqui, ó. Essa bolinha, esse inchaçozinho aqui é uma íngua. Então, pode acontecer atrás da orelha, nessa região próxima aqui da garganta, no pescoço. Pode acontecer na axila, na virilha, tá? Em qualquer ponto do corpo, Mas nessas áreas são mais comuns, tá? Porque a gente já viu, nessas áreas a gente tem mais linfonodos. Então, olha que legal. Se você pegou, por exemplo, uma infecção, isso não é legal, mas é legal a forma que o teu corpo vai tentar te proteger. Ele vai passar a produzir mais glóbulos brancos. Isso vai fazer com que aquele linfonodo fique inchado, porque tem mais glóbulo branco ali dentro, certo? Então, é muito comum, e dependendo da infecção, a gente ter ínguas, tá? E meninas, às vezes, por exemplo, meninos também, às vezes que usam brinco, se inflamar, infeccionar a orelha, por exemplo, pode acontecer, de dar aquele inchaço em volta aqui atrás da orelha, formar aquela íngua, tá? Por quê? Porque ali está tendo uma infecção, seu corpo está produzindo mais glóbulos brancos para combater aquela infecção, tá? Olha só aqui mais imagens, então aqui, ó, também esse linfonodo, próximo à orelha da menina inchado, tá? Nós podemos chamar linfonodos ou gânglios, tá? É a mesma coisa, aqui tá com a palavra gânglios. Aqui seria os linfonodos normais e aqueles inchados, então uma infecção, Aqui, olha, na axila, como eu comentei, que também pode acontecer. E aqui também, mostrando ele todo inflamado, ele fica bem mais volumoso em relação a um linfonodo, no seu estado normal, tá? Então, apareceu alguma bolinha no corpo nessas áreas, é sinal de que tem alguma infecção em alguma parte do corpo e as suas células maravilhosas estão tentando te proteger, tá?
Agora, com base nessa explicação, tá bem fácil aí para você responder essa questão. Ela diz o seguinte: algumas vezes, quando estamos doentes, podemos perceber um pequeno inchaço na região do pescoço. Por que isso acontece? Tenta explicar aí com base no que a gente acabou de ver ao longo dessa aula e eu já volto para a gente fazer a correção. E então, qual seria a explicação? Dependendo da doença, dependendo do que a gente tem naquele momento, né? Pode ser uma infecção. Quando a gente tem infecções, o nosso corpo vai trabalhar para tentar combater aquela infecção. Logo, os linfonodos vão produzir mais glóbulos brancos. Isso vai promover o inchaço, o aumento do volume desses linfonodos. Por isso que esse fenômeno do pescoço pode, né, acontecer, de ficar inchado.
por conta do aumento do volume dos linfonodos que estão produzindo mais glóbulos brancos, tá? Espero que você tenha conseguido responder aí essa questão. Outras estruturas ainda que fazem parte desse sistema são o timo e o baço. Vamos falar agora do timo, tá? O timo é um órgão que fica no nosso tórax, né? Na parte superior aí do tórax. Vocês podem ver a localização, próximo ali ao osso que a gente tem aqui, né? O chamado externo. E ele concentra também glóbulos brancos, tá? Só que a diferença é que os glóbulos brancos que estão ali, eles estão se desenvolvendo e amadurecendo. Eles não estão prontos ainda, não são células de defesa que já podem agir. Eles estão amadurecendo, tá? Então ali é como se fosse o local onde eles estão nascendo e crescendo para poder depois entrar em combate, né? Na luta contra as infecções, tá? Então, é o local de armazenamento, amadurecimento deles. Temos ainda as tonsilas. As tonsilas, elas ficam localizadas nas vias respiratórias e também na entrada do nosso tubo digestório. Ou seja, parte aqui próximo ao nariz e à boca, tá? Vamos dar uma olhada. Na região do nariz, na parte interna das vias aéreas, nós temos uma tonsila denominada adenoide, tá? E próxima à garganta, nós temos as amígdalas. Já ouviu falar das amígdalas? Já teve aquela baita dor de garganta, aquela infecção? São as amígdalas inflamadas, tá? Então, para que elas servem? Essas estruturas, as tonsilas, tá? Elas vão participar das respostas do nosso corpo na identificação de materiais estranhos que você ingeriu ou inalou. Então, por exemplo, se você está respirando e inala um vírus, não vamos esquecer um pouquinho do coronavírus, vamos pensar em outro vírus aqui, tá? Inalou aquele vírus, o que vai acontecer? Muitas vezes essas tonsilas vão identificar aquele vírus e vão combater, não vão deixar ele agir no seu organismo. Claro que dependendo do vírus, nem sempre, né, elas conseguem. Às vezes o vírus entra e vai agir sim nas nossas células, tá? Então tem vírus que podem provocar uma doença leve, né, até sem sintomas, ou podem ter vírus que podem entrar e podem trazer sintomas graves, tá? Então, muitas vezes eles vão combater sozinhas, as tonsilas vão identificar e algumas vezes não. Mesma coisa se você ingerir algum material estranho, elas também vão tentar identificar aí e te proteger, tá? Então, nós temos várias formas de defesa no corpo, né? E essas são apenas algumas. Quando a gente tem aquela baita dor de garganta que o médico pede para abrir, né? Coloca aquele palito, é para ele observar, para ver se essas amígdalas estão inchadas, inflamadas. E se elas estiverem, vai sim doer bastante, né? Principalmente até para engolir a saliva, né? Tem pessoas que têm muita inflamação nas amígdalas e precisam retirá-las cirurgicamente. Então, se a gente precisar tirar, né, passar por uma cirurgia e tirar, dá sim para viver sem as amígdalas, tá? Não vai comprometer em nada, mas elas existem porque elas têm essa função de tentar identificar corpos estranhos inalados ou ingeridos. E quanto ao baço? O baço fica lá pertinho do nosso estômago, tá? E ele é um órgão rico também em linfonodos, então agora você já sabe, ele vai filtrar a linfa, vai produzir glóbulos brancos, né, para tentar defender o seu corpo e também ele vai armazenar aí esses glóbulos brancos, tá? Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Além disso, o baço também fagocita bactérias, plaquetas e células que já estão velhas, que já não estão funcionando bem. O que quer dizer fagocitar mesmo? Destruir, né? Englobar, como se fosse engolir e destruir. Então, tudo aquilo que já não está prestando mais de células, ou até uma bactéria que entrou no teu organismo, muitas vezes o baço vai tentar englobar, fagocitar e destruir, tá? Para, né, preservar aí a sua saúde. Além disso, nesse órgão também acontece o armazenamento dos glóbulos, dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, tá? E que aí, conforme a necessidade, o baço vai lançando elas na corrente sanguínea. Lembrando que
células do sangue, elas são produzidas na medula óssea. Lembram que a gente estudou isso já? Mas aí, quando você tem bastante glóbulo vermelho e naquele momento não precisa, muitos deles ficam guardados lá no baço, tá? Olha só a imagem aqui. Essa imagem lembra um rim, tá? O formato do baço é bem parecido, mas é um baço aqui, tá, pessoal? Olha só, mostrando então o armazenamento dos glóbulos brancos nessa região, os glóbulos vermelhos também, né? Então, lembrando que o baço é um órgão que é rico em linfonodo, então ele vai filtrar a linfa, vai ajudar no combate a infecções, porque tem muitos glóbulos brancos dentro dele, e ele também é um estoque, digamos assim, de glóbulos vermelhos e de glóbulos brancos, tá? Algumas vezes, um acidente, alguma coisa, algum inchaço, alguma doença, algumas pessoas precisam também fazer uma cirurgia de retirada do baço. Ah, mas e aí? Ela vai ficar sem o baço? Também dá para sobreviver sem o baço, tá? Por quê? Porque a gente tem outras partes do corpo que vão fazer esse trabalho, né? Então vejam que o sistema linfático ele atua em várias partes do nosso organismo, tá? Olha só um gifzinho para a gente lembrar da fagocitose. Então aqui, ó, essa bolinha, esse negocinho pretinho aqui no canto, seria imagine um corpo estranho. E aqui, ó, é um glóbulo branco especial fazendo a fagocitose. Olha o que ele faz. Claro que não é tão rápido assim, essa é uma imagem acelerada, tá? Mas as células especiais, que são os glóbulos brancos, o que eles vão fazer? Eles vão tentar se aproximar daquele corpo estranho, daquela bactéria, vão englobar, como se fosse engolir. E vão soltar produtos ali que vão destruir, tá? Aquele agente estranho. Então isso é fundamental, né, para garantir aí a nossa imunidade, para nos manter livres de doenças. E aí, vamos ver se você prestou mesmo atenção até aqui. 3 órgãos estão intimamente relacionados com o sistema linfático. Marque a alternativa que indica corretamente quais são esses órgãos. Na opção A, timo, fígado e baço. Na opção B, o baço, o coração e o fígado. Na opção C, o baço, as tonsilas e o timo. Ou na opção D, as tonsilas, o baço e o fígado. E então? E então, olha só, o fígado não faz parte do sistema linfático, tá? O fígado é envolvido lá com a digestão, embora ele também atue aí, né, na eliminação de toxinas do nosso corpo, mas ele não faz parte do sistema linfático, tá? O coração também não, né? O coração é do sistema cardiovascular. O baço, sim, as tonsilas também e o timo também, né? Então esses 3 são sim interligados aí, são estruturas do sistema linfático. Então a nossa opção C era correta, tá? E aqui novamente, né, na opção D, o fígado, que não é um órgão do sistema linfático, tá? Então por isso que era C. E quanto ao funcionamento do sistema linfático, como é que funciona, o que acontece? Então ele drena, né, vai tipo filtrando os líquidos do corpo. Olha só, aqui em vermelho é o vaso sanguíneo que está circulando pelo corpo todo. Aqui são células que estão ali, né, e que precisam receber o sangue e tal.
E no meio dessas células a gente já sabe que existe um líquido. Esse líquido precisa ser drenado, precisa ser filtrado, tem coisas dali que precisam ser retiradas. E é justamente tudo isso filtrado, drenado, que forma a linfa, tá? Então, basicamente o funcionamento dele é o quê? É receber esse líquido e filtrar, drenar ele, né, para eliminar os excessos, tá? Ajudar o sistema cardiovascular a retirar o excesso de líquido. A linfa, então, vai sendo conduzida pelos vasos linfáticos, vai passar, como a gente já falou, pelos linfonodos, sendo filtrada, e aí depois ela vai poder voltar ao sangue, tá? Então, aquilo que foi filtrado, que está limpo, livre de ameaças, volta para o sangue. E o que não estiver livre, o que estiver contaminado, o corpo vai eliminar, tá? Como que essa linfa circula? O sangue, a gente sabe que circula através do bombeamento do coração, mas a linfa não. A linfa, ela vai depender da pulsação das artérias que estão próximas ali, tá? Então, principalmente o movimento das artérias e dos nossos músculos, porque os vasos linfáticos são muito fininhos, mas quando a gente movimenta os músculos do corpo e as artérias estão pulsando sangue, tudo isso pressiona, comprime os vasos linfáticos, estimulando aí a circulação da linfa, como a gente pode ver aqui, tá? Aqui, ó, ela tá chegando pelos vasos linfáticos e vai passar dentro de um linfonodo, né, para ser filtrada. Agora, com base nisso que eu acabei de falar, temos aqui uma questão para você responder. A retenção de líquidos, quando uma pessoa está inchada, né, pode ter diferentes causas. Uma das formas para combater, tá, esse inchaço, em especial para aquela pessoa que trabalha horas e horas sentadas, tá? É fazer caminhada leve. Por que você acha que a caminhada leve, né? Ela vai ajudar, qualquer caminhadinha ali vai ajudar a combater esse inchaço? Será que você saberia me dizer? Tenta responder aí.
Conseguiu responder? Então, olha só. A caminhada, seja leve, seja mais intensa, seja uma corrida, ela vai movimentar os músculos, principalmente os das pernas. Também vai mexer com as artérias, que vão bombear mais sangue. Tudo isso vai comprimir, vai fazer com que a linfa circule melhor e aí vai ajudar a diminuir esse inchaço, tá? Então, é essa a explicação. E a última questão aqui, para finalizar, tá, a aula de hoje, quais seriam as funções do sistema linfático? Por que ele é importante? Tenta responder aí. Então, as funções desse sistema, você conseguiu lembrar? A drenagem de líquidos, né? Retirar os excessos de líquido do corpo, filtrar toda essa linfa, né? Tirando possíveis ameaças, fazendo assim também a defesa do organismo. Por isso que ela é tão importante, para atuar no combate a infecções, ajudar na defesa do organismo, mantendo assim
né, o nosso sistema cardiovascular e todos os outros sistemas funcionando perfeitamente. Aqui então, para fechar, como eu acabei de falar, né, as funções desse sistema, a drenagem dos líquidos em excesso, tá? O corpo não vai jogar nada que é útil fora, mas tudo aquilo que ele filtrou lá nos linfonodos, descobriu ameaças, ele vai filtrar, ele vai drenar, tirar dali, tá? E aí, assim, defendendo o nosso organismo. Então, é essa a importância do sistema linfático, tá? Então, vamos fechando mais uma aula. Agradeço novamente a sua atenção nessa aula aqui de hoje, tá? E te espero na nossa próxima aula. Se cuida!